Segunda condição. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, ele não fala assim, como anda na luz, não, ele fala assim, como ele está lá na luz, temos comunhão uns com os... Vamos ler de novo, irmãos? Tenta entender isso aí. Tenta entender isso aí. Ó, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os... Eu vou explicar para você o que eu entendo. Talvez não seja isso que você está entendendo. Está me dizendo o seguinte: se eu ando na luz, como Deus está, como Jesus está, isso me ajuda a ter comunhão com o meu irmão, a ter comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, ele me purifica de todos. Você lembra que você leu lá em Romanos 8, verso 1? Que não há condenação para quem está em... Isso aí. Essa quebra de comunhão nos afasta de Cristo. Então isso nos leva a ser uma pessoa no estado de condenados. Agora olha só, quantas pessoas estão falando isso para você? Que a sua condição de condenado, a sua condição, a condição que você está, ela pode se reverter, ela pode ser mudada, ela pode ser transformada. Então, vamos lá, a segunda condição imposta pelo pecado, irmãos, é que a pessoa, ela passa a andar nas trevas. Porque o pecado, ele cega a pessoa, e a pessoa, ela não consegue reconhecer seus erros, passando a andar aonde? Em trevas. Por quê? Porque ela não consegue reconhecer os seus erros. Irmãos, não tem um homem sequer aqui, uma mulher sequer nesse lugar, que não erre todos os dias. E nós, irmãos, precisamos reconhecer os nossos erros. Só que olha só, o mundo, o mundo que eu estou falando é o sistema do pecado. O mundo, ele é tão obscuro, irmãos, que me leva a pensar exatamente o que está lá em Efésios 5, verso 12. O que eles fazem em oculto, só em referir, irmãos, ou só em falar, é vergonha. Você olha para uma pessoa que está lá no mundo, e só o que eles fazem no mundo, irmãos, é tão vergonhoso, que às vezes a gente não tem nem coragem de falar. E por que eles fazem isso? Porque eles estão andando em trevas. E andar em treva é uma dessas condições. Efésios 5, ainda no verso 11, diz que ele diz o seguinte, ele nos faz um alerta, tá, irmãos? Ele nos orienta a não ser cúmplice. Não seja cúmplice das obras que são infrutíferas das trevas, que antes reprovais. É isso que você tem feito? É isso que eu tenho feito? É isso que a igreja tem feito, irmãos? Mateus 5, verso 14, nos diz que Jesus, ele nos chamou para ser luz do mundo. Porém, o pecado, ele tenta, irmão, de toda forma, e ele trabalha para que isso seja uma realidade, ele tenta escurecer o brilho de Deus em nossas vidas. Então, não ande nas trevas. Não ande nas trevas. Estreite sua comunhão com Deus.